Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Boa noite, professor Edgar. Boa noite, Samuel. Também aproveito para testar meu áudio, né? Nós estamos em localidades distintas, em ambientes distintos. Então, me pergunto se vocês conseguem me ouvir. Como nós dois vamos falar, talvez enquanto um fala, o outro desativa o microfone, aí a gente está sem problema do feedback, né? Muito bem, como já são 7 horas, eu entendo que a gente pode dar início, né? A gente pode começar nosso webinar. Bom, eu vou fazer uma breve introdução aqui, uma apresentação. Prometo não tomar muito tempo de ninguém, mas acho importante até para a gente alinhar, né, esse ambiente de discussão que se estabelece agora em torno de um tema específico, que é esse nosso webinar, Desafios para Executivos de Contabilidade e Finanças, né? Nós teremos, portanto, isso está dentro do contexto da nossa fundação, da FIPECAF, está dentro do contexto do e-learning e está dentro do contexto do nosso lançamento, né, do nosso novo curso à distância, que é o MBA em Contabilidade e Finanças, né? Então, a exemplo do que aconteceu com o MBA de FRS, né, das normas internacionais, essa possibilidade de ampliar o espaço de discussão. Eu queria desde já pedir a todos os participantes que, se tiverem interesse em fazer algum comentário, interesse em fazer alguma espécie de contribuição, inclusive ao que está sendo discutido, uma pergunta, tal, podem fazer uso da janela de chat, né? Então, tudo que for escrito aí será compartilhado com todo mundo e dependendo da questão, vai ser endereçado a mim, vai ser endereçado ao próprio professor Samuel e a gente avança nesse sentido. Bom, ainda nessa introdução, né, nesse início, queria manifestar aí a satisfação de contar com a equipe do e-learning para a preparação desse webinar. São muitas pessoas envolvidas, acho que todos os que estão aqui presentes nesse momento imaginam, né, o volume de dedicação, etc. Então, eu queria saudar e agradecer também o empenho de toda a equipe do e-learning para a consecução de várias atividades como essa que a gente tem agora. E também reconhecer também e agradecer a professora Eliana Rodrigues, que é diretora da Faculdade FIPECAF, e que tem prestado um enorme apoio às inovações no âmbito do e-learning, né, dessas atividades que são não presenciais. Reconheço também a presença da professora Creuza, que é professora do nosso programa e-learning, né? Boa noite, professora, também interessante tê-la presente nesse momento. E, obviamente, o nosso convidado, né, o professor Samuel Durso, que é colega, é mestre. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que ele já fez, o currículo dele, mas está concluindo o doutorado na USP, agora na nossa área, tem uma experiência profissional interessante e tem um tema muito específico que vai compartilhar conosco nessa noite, né? Então, também um prazer tê-lo aqui, professor Samuel. Eu queria fazer algumas poucas considerações a respeito da nossa fundação e do próprio curso novo, né? E como eu mencionei, como esse evento, né, ele está nesse escopo do lançamento do curso novo, também quero deixar registrado aqui que qualquer informação ou algum tipo de discussão a respeito de conteúdo, de programas, etc., pode ser encaminhada ao e-mail que eu estou listando aqui, learning@ficaf.org. A nossa equipe vai prontamente acessar. Nós temos a Fernanda, que está aqui presente, a Juliana, e todo mundo da equipe pode ter acesso e pode ajudar com dúvidas
ou qualquer outra consideração. Então, lembrar que esse é o contexto dessa nossa intervenção de hoje. Mas a FPCAF ela tem uma longa história na nossa área, uma excelente reputação. Eu prefiro até não ficar fazendo esse comentário, porque acho que a maior parte dos presentes tem a ligação com a contabilidade, tem a ligação com a FPCAF, portanto, dispensa essa minha sublinhar alguns aspectos da FPCAF, mas a FPCAF tem tido um histórico de muita contribuição ao desenvolvimento da nossa área no país e no mundo, né? E no que diz respeito a treinamentos executivos, agora ela tem uma faculdade, né, está mais ainda vinculada ao MEC, mais próxima dessa condição. E no que eu gostaria de dizer, no aspecto de educação e treinamentos executivos, a experiência dessa modalidade não presencial, ela vem de 1998. Eu pessoalmente estive envolvido, né, com o início dessa nova forma de atuar no processo de treinamento e de educação executiva, e naquela ocasião, quase 20 anos atrás, a modalidade era por satélite, e a gente tinha uma parceria com a Petrobras, e depois logo fizemos uma parceria com a Vale do Rio Doce, e usávamos a infraestrutura de satélite das companhias para acessar esse público-alvo. Então, se a gente avança o relógio, né, de lá para cá, muito tempo se passou, muito a gente aprendeu, né, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, etc. E nós temos hoje uma coleção de cursos desenhados, sejam os MBAs ou cursos mais curtos, cursos mais pontuais, tirando um excelente proveito do que a tecnologia educacional tem de melhor a nos oferecer, né? Então, eu costumo dizer, por exemplo, que um marco importante para a gente foi justamente a parceria celebrada com o BID para a construção em tempo recorde de módulos de treinamento para professores e profissionais acerca de FRS. Isso tem história lá com os CPCs em 2005, lá atrás quando essa coisa estava se desenvolvendo, né? Portanto, antes da lei de fato ter sido instalada e posta em operação, a FPCAF foi procurada, desenvolveu uma parceria e treinou uma enorme quantidade, milhares de pessoas rapidamente num país continental como o nosso, né? Eu tenho muita satisfação de ter estado envolvido, né, com esse projeto, tocando essa área, né? E hoje o que nós vemos é que, após essa consolidação, eu me senti um pouco mais à vontade, junto com a minha equipe, etc., até o ponto de nós lançarmos programas MBAs, que é uma credencial de alta qualidade, de alto valor, né, e lançarmos programas MBAs nesta modalidade não presencial. E apenas para ficar bem claro aos participantes, eu pessoalmente tenho feito as entrevistas, né, justamente para poder enxergar, né, o material humano até nós e que ajuda a que esse fenômeno seja construído. Nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos em parceria com esse nosso público. Eu vejo essa um diferencial muito importante. E nesse contexto, nós lançamos o MBA-FRS no final do ano passado, em outubro, a primeira turma, agora está na quarta turma, e estamos lançando o MBA Contabilidade e Finanças na modalidade AD agora. E também queria mencionar que são dois cursos que estão no seio de uma mesma área da nossa profissão, porém, eles acabam olhando, tem áreas de alcance muito distintas, né? Quanto a FRS, o próprio nome já diz, né? Então ele trata especificamente das normas, né? Desse conjunto de normas. A proposta de contabilidade e finanças é uma proposta em que a gente tem um escopo maior, misturando a parte interna e externa da contabilidade, né? E eu pretendo falar pouco a respeito do conteúdo do programa, mas eu apenas gostaria de falar para dar liga, né, para dar conexão com o tema de construção da resiliência, né? Porque como nós configuramos esse momento para listar esses desafios, né, para executivos de contabilidade e finanças,
É importante a gente lembrar que esses profissionais, né, esses executivos, eles acabam tendo uma carga de responsabilidade maior conforme o ambiente de negócio se altera. Né? Então, antigamente era muito fácil a gente entender o processo de financiamento e o processo das operações, que é o financiamento das operações e as operações propriamente ditas, e como a contabilidade estava nesse meio. Né? Hoje, essa lógica de funding e accountability, ou seja, de como eu obtenho recursos para operar os negócios, né? E como eu transmito, né, de forma transparente os resultados oferidos por aqueles negócios, por aquelas transações, mudou muito. Né? Por isso, essa combinação ímpar entre contabilidade e finanças, quer dizer, contabilidade como sendo um esteio nessa forma de transparência, nessa forma de accountability, e finanças como um olhar muito mais na ponte do interno e externo para permitir essas operações de financiamento de uma maneira mais apropriada. Né? Ou seja, entender os capitais, entender os fluxos da maneira mais tradicional até a maneira mais atualizada é condição fundamental e básica para que esses profissionais possam, sim, compreender novos modelos de negócio, novos modelos de financiamento, etc. E mais do que isso, desenhar novos modelos de negócio. Né? Quantos não são os novos modelos de negócio que são desenhados, que são construídos, e que muito difícil seria sem essa base de fundamentação do que existe em contabilidade e finanças. Portanto, eu diria que, ao construir esse MBA, né, essa visão de carreira, essa visão de futuro da profissão, né, que lida com contabilidade e finanças, teve 100% presente. Né? É uma maneira de a gente conseguir viabilizar os contornos do programa. Eu entendo que eu já falei mais, né, do que eu até imaginava. Entendo que a linha básica para a configuração desse webinar é essa, né? Se lidar com os desenvolvimentos mais atuais da contabilidade e finanças num contexto de melhor compreensão dos modelos de negócio, até mesmo de melhor capacitação para a proposição de novos modelos, é o que está fundamentando isso. Né? E aí, toda a parte técnica que vem no esteio dessa reflexão. Bom, mas eu já tomei muito tempo, eu vou agora passar a palavra para o professor Samuel, porém, antes disso, eu gostaria de brevemente relatar e apresentá-lo. Né? Quer dizer, o professor Samuel é economista, ele é formado pela Federal de Minas Gerais, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2015, ele concluiu o mestrado em Ciências Contábeis lá na Federal de Minas Gerais. E hoje ele concluiu o seu doutorado em Controladoria e Contabilidade na Universidade de São Paulo, que, como as senhoras e os senhores sabem bem, a ligação entre a USP, o Departamento de Contabilidade Atuária, e a FIPECAF, ela é a mais intensa possível. Né? O Samuel teve a oportunidade de atuar como auditor externo na PwC e como auditor interno na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E na área acadêmica, né, como professor, ele já ministrou disciplinas de graduação, de pós-graduação na própria Federal de Minas. Né? E hoje ele nos dá o prazer, né, de ser professor aqui junto conosco na FIPECAF, né, notadamente com atuações na modalidade não presencial, que eu gostaria de destacar, e também é consultor PRODOC da Unesco no Brasil. Então, professor Samuel, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nessa noite, né? E eu passo, portanto, a palavra para proferir a sua palestra. Lembrando a todos os participantes que fiquem à vontade para escrever, para colocar suas ideias, suas contribuições, e a gente vai acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edgar. É um prazer muito grande estar aqui hoje. É um prazer por vários motivos. O primeiro deles pelo fato de eu ser também professor aqui da casa, de estar nos MBAs que a FIPECAF oferece ao mercado atualmente. Então, é uma honra muito grande poder participar desse início de divulgação dos MBAs
e de esclarecimento de como funciona a estrutura e a estrutura do curso para os possíveis interessados, futuros alunos aqui da casa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E também é excelente pelo fato de eu poder falar um pouquinho do que eu venho estudando um pouco nos últimos anos aqui no doutorado que eu estou fazendo na USP, na contabilidade, que tangencia aí a resiliência, né? Então, é um assunto que eu tenho estudado e trabalhado bastante, então vai ser ótimo falar aqui um pouquinho dele, pelo menos o início desse meu estudo que eu venho fazendo, tudo bem? Para o pessoal que está acompanhando aí, vocês podem utilizar o bate-papo, né, para se manifestar, para tirar dúvidas. A gente vai falar um pouquinho, abrir para perguntas no final. E para quem ainda não utilizou essa ferramenta, eu sugiro que vocês apertem um botão, vai ser uma seta no canto direito da tela de vocês, roxa, e vocês podem apertar que vai aparecer o chat, para quem ainda não conseguiu manusear essa ferramenta, tudo bem? Então vamos começar um pouquinho. Vou falar um pouco então do contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Acho que não é novidade para ninguém que vive no nosso país, inclusive para quem está fora do país, que o Brasil vem passando por um período de grande adversidade, e diversos acontecimentos econômicos e políticos estão impactando, né, diretamente nos últimos anos a nossa economia, o nosso mercado e a atuação das empresas nesses diversos setores, né? Então, os profissionais da área de contabilidade e finanças, de certa forma, têm sofrido constantes mudanças e dificuldades nesse cenário de instabilidade que vive a atual economia nacional. Isso gera, então, diversos empecilhos e dificuldades para que esses profissionais possam trabalhar, inclusive possam se identificar com algumas empresas, se realocar no mercado. Diversos empecilhos vêm acontecendo, gerando ainda mais a necessidade de um desenvolvimento da resiliência, como a gente vai falar. Então, nos últimos anos, a crise financeira e política tem gerado perdas para a economia brasileira, perdas em número de postos de trabalho, perdas de oportunidade de investimento, perdas de capital estrangeiro, enfim, a gente poderia aqui falar diversos problemas que a gente vem enfrentando devido a crises políticas e financeiras que têm início nos anos passados e que têm se intensificado e provavelmente vai continuar ainda num período, no curto prazo, a mostrar suas influências negativas, né? Mas eu acho que de conhecimento geral a gente precisa entrar muito no detalhe dessa situação. Como eu já disse, né, a redução de empregos aconteceu em 2017 chegou a ter recorde em termos de desemprego, aí, se a gente considera os últimos 10 anos que a economia está passando. Então, é realmente uma situação difícil, isso não só para os profissionais da área de contabilidade e finanças, mas a atuação desses profissionais fica realmente prejudicada dentro desse contexto de adversidade, e se a gente somar ainda diversos outros dificultadores ou mudanças que a gente vem percebendo nos últimos anos, essa adversidade pode se intensificar ainda mais. Para os profissionais da área de contabilidade, por exemplo, a gente tem a mudança das normas, né, que vem ocorrendo desde 2008, se a gente pensar nas mudanças na convergência para o padrão internacional, mas ela ainda vem acontecendo, ainda tem diversas normas que vão sendo modificadas durante esse período e outras que vão surgindo de forma a convergir para o padrão internacional que a gente tem. Então, essa convergência também gera mudanças no cenário dos contadores e ainda junto da crise econômica e política que vem passando, gerando um contexto dentro das organizações que pode aumentar a pressão pelas atividades do trabalho, reduzir empregos, enfim, tem um contexto aí que gera bastante dificuldade para os profissionais atuarem no dia a dia, né? E dentro desse contexto de adversidade, um contexto onde há uma redução de empregos dentro de uma organização, a gente percebe que essa redução faz aumentar a pressão dentro daquele corpo de profissionais que continua dentro da organização, né? A redução dos postos de trabalho sobrecarrega esses profissionais que continuam nas organizações, porque é necessário que se faça o mesmo, até mesmo mais daquilo que era realizado, mais do que aquilo que era realizado, com menos pessoas e menos recursos internos da organização. Então, isso tem uma sobrecarga de trabalho que pode gerar
realmente algum contexto aí de depressão no trabalho, falta de identificação com a profissão contábil e financeira e vários outros problemas. Essa crise política e econômica que a gente está colocando é só um exemplo daquilo que pode, de fato, gerar esse contexto de adversidade, porque no dia a dia das organizações, diversas outras adversidades podem acontecer, e essas adversidades são caracterizadas como mudanças no cenário da instituição, que é provocado por um efeito externo, muitas vezes, como uma fusão, uma mudança nos planos da organização, outros investimentos que são realizados, a apresentação de novos players, por exemplo, no mercado, tudo isso modifica o jogo que a instituição está inserido e, portanto, gera ali uma adversidade no contexto da entidade. Isso gera um estresse, gera uma necessidade de mudanças naquilo que era feito, como era feito pelas pessoas, e, de certa forma, pode se caracterizar por diversos outros contextos um cenário de adversidade dentro do mundo empresarial. Essa crise financeira e econômica é só um dos possíveis geradores de adversidade que a gente vê atualmente. Tudo bem? E aí é que entra o papel da resiliência no intuito de fazer com que os indivíduos consigam se sobressair ou ter bons resultados mesmo em um contexto de adversidade, que pode ser em função dessa crise que a gente vive atualmente ou em função de qualquer outra crise, não só financeira e política, mas uma crise institucional, por exemplo, uma crise pessoal que os indivíduos passam, que isso também é possível, né? As adversidades também pode gerar aí um contexto familiar, um contexto dos relacionamentos pessoais. E a resiliência é aquela capacidade ou aquele fenômeno que faz você, enquanto indivíduo, enquanto um profissional, ter retornos positivos, mesmo nesse contexto de adversidade, onde era esperado que o fracasso acontecesse. Né? E aqui eu trouxe só uma definição de uma autora norte-americana, que eu utilizo bastante nos meus estudos, na minha tese, que ela define essa resiliência de uma forma bem genérica, sem especificar a resiliência de indivíduos, porque a teoria de resiliência ela tem sido utilizada em diversas áreas, desde resiliência para crianças até resiliências para cidades, enquanto um conjunto de pessoas. Então ela usa uma definição muito boa que faz a gente entender o que pode, até onde pode ir nessas definições de resiliência, o conceito de resiliência. Então ela define a resiliência como a capacidade de um sistema dinâmico se adaptar com êxito a distúrbios que ameaçam as suas funções, viabilidade ou desenvolvimento. Então, é quando você consegue tirar retornos positivos desse contexto de adversidade. Tudo bem? E isso pode ser expresso para diversos contextos, diversos cenários que a gente tem no dia a dia. Então, as pesquisas iniciais sobre resiliência, elas caracterizavam, elas tinham como origem o conceito de resiliência, de resistência lá da física, que é quando o material ele se modifica, mas ele consegue voltar à sua estrutura original. Então, é quanto você consegue tirar aquele material da sua forma original, mas que ele volte, né, que ele permita voltar para o estado que ele estava inicialmente. E essa origem na física, nas ciências, que a gente fala as ciências duras, né, fez com que a resiliência no início, os pesquisadores identificassem, os pesquisadores da área social, psicologia e educação principalmente, identificassem a resiliência ou caracterizassem a resiliência como uma característica pessoal do indivíduo que o tornava indestrutível, invulnerável, invencível. Era como se fosse um dom. As pessoas que eram caracterizadas como resilientes eram aquelas que nada poderiam abalá-las, né? Ela era imune a todas as possíveis adversidades que a vida iria impor a esse indivíduo. Esses conceitos, com a medida que o tempo foi passando, ele passou a ser questionado. Então, ser resiliente não é ser esse super-herói que o início das pesquisas sobre resiliência definiam, né? A resiliência, na verdade, ela pode ser feita, ela é uma característica comum, ela não é um dom inato, ou você nasce com resiliência, ou você não nasce com a resiliência. Então, ela é possível para todos os indivíduos, em diversos contextos, e a gente, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, a gente tem, com certeza, uma história de resiliência que a gente já passou,
alguma situação onde a gente teve uma adversidade em que era esperado, né, o mais provável era que houvesse uma perda, um prejuízo, mas que a gente conseguiu dar a volta por cima e conseguiu ter um retorno positivo mesmo em meio àquela adversidade. Então, a resiliência, na verdade, é um fator comum, e aí os pesquisadores começaram a se debruçar sobre quais são os possíveis mecanismos que geram essa resiliência, essa capacidade dos indivíduos terem um retorno positivo em meio a contextos de grande estresse, de grande adversidade. É isso que a ciência atualmente na área da resiliência, as pesquisas sobre resiliência buscam informar. Então já há um consenso de que isso não é um dom dos indivíduos, então cada um, todos nós podemos ser resilientes ou tentar aumentar a nossa resiliência por meio de alguns fatores protetores, como a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí um modelo básico da resiliência no ambiente de trabalho pode ser esse que eu estou apresentando aqui para vocês, tudo bem? Então a gente tem um contexto de adversidade, que aqui a gente trouxe, né, o atual cenário econômico e político que a gente passa, que traz aí para as empresas diversas instabilidades, investimentos deixam de ser feitos pelas organizações porque não se sabe exatamente qual vai ser o rumo que o país vai tomar e quais são as possíveis consequências, né, dessas mudanças que estão por vir ou que não estão por vir. Então, todo esse cenário faz com que a atuação hoje dentro do mercado seja para todos nós um cenário de adversidade. Esse cenário de adversidade, ele vai trazer esse distresse. E o que é o distresse? A literatura sobre estresse, hoje em dia, ela conceitua alguns estresses como sendo bons e outros como sendo ruins. Aquele estresse bom é aquele estresse que vai ser capaz de te colocar para frente, de te motivar a realizar determinadas tarefas. Então, nem todo estresse ele pode ser caracterizado como algo ruim. E dentro desse cenário de adversidade, quando a adversidade é muito grande e muito ameaçadora para os indivíduos, pode acontecer o caso desse estresse ruim, que a gente chama de distresse. E dentro desse alta carga de estresse, né, que é quando há uma ameaça à saúde do indivíduo, ao seu psicológico, enfim, tudo isso ela é ameaçador e, portanto, tem que ser combatido de alguma forma. A gente já passou, já extrapolou o limite daquele estresse que te faz motivar. Já tá num nível de estresse que seria um empecilho para o seu bom desenvolvimento dentro de algum contexto, como é o caso aqui do nosso contexto do mercado financeiro e das empresas hoje em dia. E o que os indivíduos, como uma forma geral, né, os agentes, fazem para se proteger, né, ou como uma reação? Eles adotam isso biologicamente ou estrategicamente alguns copings que a gente fala. E esses copings são, na verdade, mecanismos de enfrentamento a essa situação de estresse gerada por uma adversidade que a gente está inserido. Tudo bem? E esses copings podem ser os mais diversos possíveis e é neles que a gente vai focar nossa apresentação aqui mais para frente. E aí, havendo um coping bom, um coping eficiente, que seja capaz de resolver o problema ou de reduzir essa carga de estresse ao qual o indivíduo foi exposto, ele vai gerar resiliência. Caso contrário, quando o coping utilizado ele é ineficiente, ele é muito pouco para enfrentar essa situação de grande estresse que o indivíduo passa, ele gera uma síndrome conhecida como síndrome de burnout, né, que é quando o indivíduo já tem um esgotamento total com aquela profissão que ele está exercendo. Então, esses níveis de estresse que os indivíduos passam, tanto no dia a dia das organizações, que são muito elevados, né, em alguns contextos, como o atual cenário que a gente tem hoje, eles podem gerar um profundo descontentamento com a profissão, com a execução daquelas tarefas que o indivíduo faz nas entidades, né? Então, pode ser uma ameaça, inclusive, aí a continuidade dentro da profissão contábil e financeira, caso esse coping não seja um coping eficiente que consiga resolver o problema que é colocado ali para aquele indivíduo dentro desse cenário de adversidade. Ok? Mas então vamos focar então um pouco nesses possíveis copings que aparecem para a gente, o que pode ser feito, que a literatura fala que pode ser feito para melhorar os nossos copings aí no dia a dia da atuação profissional. Como a gente vê então, é o coping que é capaz de lutar aí contra as crises que aparecem no nosso dia a dia, e é sobre eles que a gente vai tratar
agora. Então, as fontes de coping são as mais diversas, pessoal. A gente tem características pessoais dos indivíduos como sendo uma fonte de coping. Então, a personalidade de alguns indivíduos, a forma como eles reagem ao risco, a propensão ao risco ou não, tudo isso são características que podem ser bons copings ou maus copings para determinadas situações. Também tem fatores biológicos relacionados à produção hormonal, quando acontece algum fato de estresse ou que gera adversidade para esse indivíduo, né? Então, a gente tem produções de hormônios que são inerentes a cada indivíduo e essa produção pode ser diferenciada de um indivíduo para o outro, e isso também é um fator de coping para as diversas situações de adversidade que a gente está inserido. E também tem as características ambientais, que são aquelas características relacionadas à constituição de família, quão próximo dos seus parentes pessoais você tem, né, de seus pais, suas mães, da sua mãe, seu pai, filhos, enfim, dessa família ou próprio de amigos, alguém que possa te dar um amparo em casos de situações de adversidade, né, possam te dar força. Essas seriam as características ambientais. E também tem a preparação, né, que é você estar preparado para enfrentar possíveis problemas que acontecem dentro de determinadas situações. E é justamente nessa preparação que a gente vai focar hoje, porque dentro dessa preparação estão os diversos treinamentos, a educação formal que o indivíduo tem para enfrentar aquelas dificuldades. E a gente já está falando dentro aí do contexto empresarial, da atividade do dia a dia. E essa preparação enquanto uma educação formal, ela é capaz aí de dar ao indivíduo armas para enfrentar essas situações de crise em que a pressão no trabalho passa a ser mais alta, então você tem que estar muito ciente daquilo que você tem que fazer, o trabalho aumenta nesses contextos em que grandes demissões são feitas, ou inclusive se você é um indivíduo que perdeu um posto de trabalho e está precisando de uma realocação, ter essas formações, né, essa educação formal em instituições de renome que te dê um diferencial no mercado, também pode ser visto como uma estratégia de coping, porque ela vai te preparar aí para conseguir outros postos de trabalho de uma forma mais eficiente, tudo bem? E aí, já entrando já na estrutura do nosso MBA, como a gente acredita que é uma ótima estratégia de coping, por ser a FPCAF, uma excelente instituição, que tem um grande renome na área que a gente está falando de contabilidade e finanças. A gente tem diversas possibilidades aí de educação formal e aqui a gente está apresentando para vocês um novo curso que está sendo lançado de MBA em contabilidade e finanças, que ele tem 3 estruturas ou 3 núcleos centrais que ajudam o indivíduo a se desenvolver intelectualmente, desenvolver as suas habilidades contábeis e financeiras, né? Então, no primeiro módulo, são apresentados alguns fundamentos, né, algumas disciplinas relacionadas a fundamentos, como estatística, matemática financeira, essas ferramentas básicas que vão dar auxílio para o desenvolvimento das outras disciplinas. No módulo 2, tem as disciplinas relacionadas à contabilidade, IFRS no caso, no padrão IFRS, e aí a gente tem que fazer uma ressalva, né, de todos os professores da importância do corpo docente. A FPCAF tem um grande corpo docente de nomes muito consolidados no mercado, de pessoas de diferentes setores, professores da área de bancos, da área de seguradoras, que estão na academia há muito tempo. Então, são grandes nomes da contabilidade no país que estão inseridos e que fazem esse material que a gente tem disponibilizado para vocês dentro dos cursos de MBA. E que, portanto, a gente acredita que é uma excelente qualidade, são aquelas pessoas que estão ali na fronteira do conhecimento, que discutem para onde vai a contabilidade, que ajudam nessa convergência para o padrão internacional que a gente tem, né, convergência e harmonização, padrão internacional, enfim. Esse módulo 2 vai possibilitar para esses profissionais que estão em busca de um aperfeiçoamento, de uma atualização das normas internacionais atualmente vigentes, né, com todas as mudanças que vêm sendo feitas, para possibilitar, então, uma estratégia de coping bem eficiente para quem precisa se preparar para enfrentar essas dificuldades do mercado de contabilidade. E da mesma forma, o módulo 3, que apresenta a finanças, vai entrar no detalhe de uma forma bem profunda em todas as disciplinas que a gente tem relacionadas
ao mercado financeiro, que também são dadas e o material é totalmente desenvolvido por professores de renome no mercado, que também representam aí um grande mecanismo de proteção para os indivíduos que precisam demonstrar dentro das suas organizações uma produtividade elevada e ver também novas formas, né, de se pensar e de se resolver alguns problemas que muitas vezes a gente não tem no nosso dia a dia das organizações. A gente precisa pensar em outras formas, né, como sair da caixinha. E aqui, dentro desse contexto desse MBA, são apresentadas também diversas ferramentas e mecanismos que permitem essa inovação dentro das organizações, né? Então, vocês vão estar muito preparados para atuar nessas áreas com essa estrutura que a gente preparou para vocês. E, por fim, né, a gente tem que falar um pouco também dos benefícios que a educação à distância traz, inclusive para o desenvolvimento da resiliência. A educação à distância, ela permite, primeiramente, uma flexibilidade, né? Então, diferentemente da educação presencial, que você tem um horário para chegar na aula, para sair, você tem que estar lá presencialmente todos os dias. A educação à distância te dá uma flexibilidade para o dia que você pretende ou não realizar aquela determinada tarefa. Obviamente, não dá para confundir essa flexibilidade com uma maior facilidade. Não é mais fácil do que a educação presencial. É exigido do discente um determinado grau de comprometimento, tem tarefas que são desenvolvidas. Eu, enquanto professor, tutor, vejo que muitas vezes, né, assim, alguns indivíduos que não conseguem se programar de uma forma eficiente, chegam nos últimos dias de entregar as atividades, começam a ter muitas dúvidas em como resolvê-las, então começam a utilizar os fóruns nos últimos segundos, os fóruns de discussão que a gente tem. Enfim, então essa flexibilidade ela tem que, de certa forma, ser encarada como uma possibilidade, inclusive, de compatibilidade com as atividades do trabalho e pessoas que têm outras tarefas dentro da sua vida, né, profissional e pessoal, conseguem uma compatibilidade maior com essa forma de educação. Porém, não dá para confundir que vai ser mais fácil. Tudo bem? Tem que ficar bem claro isso para vocês desde o início. Também a educação à distância permite estimular o desenvolvimento da autorregulação, e a autorregulação é um mecanismo muito importante que a literatura traz sobre o desenvolvimento da resiliência. Então, pessoas que são mais autorreguladas, que conseguem ali estabelecer critérios, de cumprir esses critérios, elas tendem a ser mais resilientes em diversos contextos. E isso é muito importante, essa autorregulação é muito importante dentro do ambiente de educação à distância, né? Então, você tem que desenvolver um compromisso de estudos e de desenvolvimento do material, de todas as questões que são colocadas nas atividades, para que você possa ter o melhor proveito desse conteúdo de alta qualidade que é disponibilizado para vocês. Então, é um outro ponto positivo que a educação à distância traz. Além disso, a gente tem percebido que o network é muito mais abrangente na educação à distância. Em outros cursos que a gente tem já no mercado, a gente tem percebido uma diversidade muito grande de regiões, né, dos estudantes. Então, são estudantes de todos os cantos do país, norte, nordeste, sul e, obviamente, o sudeste, centro-oeste também, dos que vêm e fazem as disciplinas com a gente. Então, isso permite um network bem grande, mais do que a graduação presencial, que às vezes é focado dentro de um determinado contexto. Então, esse é um outro ponto positivo que os nossos MBAs aqui têm a oferecer para vocês, né? E a garantia de qualidade educacional que a FPCAF tem. É uma instituição altamente renomada dentro da área de contabilidade, de finanças, de business no geral. E, portanto, isso também vai permitir que vocês tenham um diferencial no mercado que pode ser encarado como uma estratégia de coping e também um grande ganho educacional e aí dentro academicamente para vocês, né? Vocês vão ter um grande acesso a um nível de detalhamento muito grande dos materiais que a gente produz para o MBA à distância aqui na FPK. Tudo bem? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se alguém quer fazer um fechamento, professor? Então, obrigado, Samuel, pela sua apresentação, né? Eu gostaria de realmente dar uma chance aí para o pessoal que está participando
se tiverem algum comentário, né, para que digitem, né, no chat e até para que a gente possa aproveitar essa oportunidade para discutir com base em interações, né? Acho que a gente tem um grupo grande de participantes e, de certa forma, esse tema ele é extremamente importante para todos nós, né, preocupados com carreira, né? Enquanto o pessoal vai pensando aí, se tem algum ponto, alguma questão mais específica, eu queria só fazer um comentário com base na sua apresentação, né, Samuel? Eu acho que eu fiquei pensando, né, que quando você inicia falando da diversidade, né, de uma forma geral, né, diversidade, como é que isso afeta a gente no nosso dia a dia, né? E o Brasil, aqui, para ser bem claro, né, o Brasil ele não dá trégua para a gente, né? Quando eu falo a gente, aqui eu estou olhando mais para esse ambiente empresarial, para o ambiente das organizações, para o ambiente de negócio, né? O Brasil é uma economia que tem um enorme potencial. As empresas elas têm de se desdobrar, né, para conseguir vencer algumas dessas adversidades, né, que você menciona, e isso torna a tarefa ainda mais complexa do que numa economia um pouco mais desenvolvida, um pouco mais estabilizada, né? Talvez essa questão, né, que é o gancho da sua fala, para as empresas, inclusive, seja mais importante, né? Porque, como você mencionou no conceito de resiliência, eu posso ter foco no indivíduo, mas eu também posso ter foco em coleções de indivíduos, em microsociedades, etc. Então, conforme você foi falando, foi passando aqui na minha cabeça as empresas com as quais eu já tive a satisfação de ter contato, né, por atividades de consultoria, de pesquisa, etc. E a gente percebe que essas microsociedades, que aqui estão representadas, né, cada um de nós que está aqui traz uma representação de uma dessas microsociedades, né, acaba sofrendo, né, com a coleção da diversidade. E por vezes, conforme a Poliana falou aí, olha, não conhecia o coping, né, mas vai olhar. Então, da mesma forma que a gente pode olhar coping para nós, indivíduos, né, eu posso pensar em como é que as empresas superam dados momentos de crise. Então, achei que a sua fala ela permite, pelo menos para mim, foi acendendo essas luzes, né? Do indivíduo e da entidade, do indivíduo e da entidade. E como você fala que uma das técnicas resumindo, né, a própria capacitação, então a empresa também ela vai fazer isso, ela vai tentar se blindar. Achei interessante essa conexão, né? O Mário também está colocando aqui um comentário, né, sobre adversidades. A oportunidade de acontecer foi melhor. Eu concordo contigo, Mário. Eu vou passar para o senhor Samuel para uma análise dele, mas eu concordo contigo nessa questão de que pode não ser apenas o lado negativo, né? Eu vou devolver o microfone aí, Samuel, por favor. É isso mesmo, Mário. Eu também entendo a diversidade como uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, mas para que isso seja uma possibilidade, a diversidade, na verdade, você tem que ter uma preparação ou uma estratégia de enfrentamento para superar aquela diversidade. Ou não superar, mas aproveitar este momento de adversidade. Para ser uma adversidade, ela tem que, então, de certa forma, ameaçar, né, seja enquanto indivíduo, enquanto organização, enquanto sociedade. E para você conseguir aproveitar a adversidade ou tirar retornos positivos ou ainda mais positivos, por exemplo, se a gente está pensando em empresas, né, que os seus concorrentes desse contexto de adversidade, você tem que estar preparado, você tem que estar instruído, você tem que ter uma estrutura de fatores, de copings, né, que a gente fala, que vão te proteger e possibilitar ter esses retornos aí acima do que era esperado. Tudo bem? Mas eu concordo também que a adversidade ela pode ser vista como algo, uma possibilidade, né? O Renato está perguntando aqui também, né, como balancear a necessidade das empresas de preparar seus executivos com capacitação e as restrições orçamentárias típicas desses períodos de crise. Sem dúvida, né, a empresa tem que, em um determinado contexto, igual a gente está passando, de tentativas de reduzir os custos dentro das organizações,
alguns mecanismos aí de defesa podem ser prejudicados ou algumas situações dentro das entidades elas são prejudicadas. Porém, algumas coisas, algumas atividades, elas passam a ser primordiais. Não tem como uma entidade cortar os custos por meio de redução de treinamentos, de capacitação de seus funcionários, sendo que isso é o que prepara os indivíduos para esses retornos acima da média, acima do normal, ou para conseguir enfrentar essas situações de adversidade. Isso não seria uma atitude, digamos, inteligente das instituições, mas tem algumas formas, né, algumas possibilidades de fazer isso dentro das organizações, que são estruturar cursos, fazer parcerias com algumas entidades que permitam descontos em algumas formas de treinamento. Então, treinamento e desenvolvimento pessoal é possível dentro de contextos de crise também e é necessário para que haja esse enfrentamento de uma forma mais consciente, mais planejada das diversas situações de crise que vão aparecer aí para as instituições, para as pessoas nos dias a dias. Né? Sem dúvida, Luiz, a questão da resiliência enquanto uma possibilidade aí de educação continuada e de desenvolvimento pessoal, ela tem sido, sim, influenciada por gestores e por pessoas que têm pensado em como melhorar a resiliência dos indivíduos dentro de organizações ou na sociedade. Inclusive, se a gente pegar em outros países, tem uma preparação bem grande, por exemplo, de cidades. Né? A Austrália é um país que tem um desenvolvimento muito grande no sentido de transformação em cidades resilientes. Então, como eu estava falando, tem grandes treinamentos, ou tem em termos de gestores, né, que foi falado, em diversos contextos, como o da Austrália, por exemplo, em que tem uma tentativa de tornar cidades resilientes, né, porque em alguns países, desastres naturais são mais comuns do que em outros. Né? Na Austrália, ocorrem alguns desastres naturais e tem todo um incentivo governamental para que as cidades se tornem mais resilientes a esses tipos de adversidade que aparecem. Então, isso também é possível dentro das entidades. A gente vê os governantes como gestores e dentro das organizações pensar em tornar a sua equipe mais resiliente para os contextos de adversidade, que aí a gente não está falando tanto, não só dos ambientes externos à organização, como crise política e financeira, mas também aquelas crises internas que acontecem na entidade, como mudanças de gestores, de alto escalão, fusões, enfim, as diversas possibilidades de crise que acontecem nas organizações. Então, essa tentativa de tornar as as empresas mais resilientes por meio dos gestores é sim uma possibilidade e deve ser pensado aí pelos gestores atualmente. A resiliência tem ganhado cada vez mais destaque, né? Não só no contexto organizacional, mas em todas as esferas. Então, acredito que isso vai ser cada vez mais comum dentro das organizações. Então, só concluindo, precisaria ser criativo, né, em relação a como é que as organizações vencem a barreira orçamentária. Tem muitas alternativas, inclusive com o compartilhamento de conhecimento, né, programas de gestão de conhecimento. Empresas grandes teriam condição de fazer isso naturalmente. Né? Obrigado aí, Renato, pela fala. O Ronaldo também falou, boa noite, obrigado pela oportunidade. Na minha opinião, em momentos de crise é que temos que nos preparar, justamente para superar os momentos difíceis e se preparar para o crescimento. Em momentos de crise é necessário se preparar, mas o ideal mesmo, Ronaldo, eu acredito que você concorde comigo, é se preparar antes da crise acontecer. Né? Então, quando a gente fala de educação, por exemplo, e investir em educação, seja por meio das organizações, ou seja individualmente, né, é super importante, porque isso te permite, em momentos de crise futura, você já estar preparado. Você não precisa necessariamente esperar uma crise acontecer para ir buscar uma alternativa. O mais ideal é que você sempre busque fortalecer essas suas possibilidades de coping, né, que a gente tratou anteriormente, para que você possa ficar ainda mais
preparado caso a crise aconteça, e a crise acontecendo você ainda pensar em outras formas de se proteger e de tentar sair dessa situação de adversidade de uma forma resiliente. Alguma outra colocação? Ok, pessoal. Eu vou passar então agora para o professor Edgar fazer o fechamento. Rapidamente, né, estou entendendo que a gente está encaminhando para o final, tivemos uma boa participação, né? Queria, ao encaminhar o final, mais uma vez agradecer o professor Samuel pela participação, agradecer a todos os presentes, né, aqueles que puderam estar aqui com a gente nessa noite, nessa sessão, informando que essa sessão provavelmente será distribuída a outros interessados que eventualmente não tenham podido estar aqui ao vivo conosco, né? E também agradecer à equipe do eLearn, a equipe da FPCAF, por ter apoiado, né, essa iniciativa do webinar. E a todos e a todas, esperamos ter podido colaborar de alguma forma, contribuir de alguma forma a respeito desse assunto, né? Pessoal, eu só vou dar uma mensagem final que, para quem estiver assistindo a essa palestra em alguma rede social que a gente vai disponibilizar, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de marcar algum interessado no MBA ou nos MBAs que a gente tem fornecido ou que esteja interesse no tema. Por favor, compartilhe, curta e marque os possíveis interessados, seus amigos aí nas redes sociais. Muito obrigado, viu? E para quem tiver mais interesse no assunto, eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui no chat, e aí pode entrar em contato diretamente comigo, que eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar aí com vocês um pouco disso que eu tenho estudado nesse meu doutorado. Ok? Muito obrigado pela participação de todos.